Os empreendedores em startups, normalmente, eles não têm experiência em negócios prévios, alguns até têm, mas eles não têm um panorama geral do que são as leis aplicáveis, de quais são os acordos importantes, quais são os cuidados a se tomar, seja ao começar o empreendimento, seja na hora de constituir uma empresa. Eu vou conversar agora com o advogado Eduardo Matias, responsável pela área empresarial do escritório Nelme e coordenador deste guia aqui, o Empreendendo Direito, Aspectos Legais das Startups, que é uma apostila para quem empreende nas startups e uma apostila disponibilizada gratuitamente na internet. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, e com você? Tudo jóia. Como surgiu essa ideia? Veja, a gente acabou notando aqui, na prática, no escritório, uma necessidade muito grande de aumentar o nível de informação dessas empresas. Os empreendedores em startups, normalmente, eles não têm experiência em negócios prévios, alguns até têm, mas eles não têm um panorama geral do que são as leis aplicáveis, de quais são os acordos importantes, quais são os cuidados a se tomar, seja ao começar o empreendimento, seja na hora de constituir uma empresa. Então, a gente procurou condensar, de uma forma acessível, de uma forma muito prática, essas informações que são úteis para o empreendedor e que são úteis também para aquele que quer investir nas startups. Existe cada vez mais um movimento de investimento em startups. A gente procurou, então, nesse guia, resumir todas essas opiniões. Qual o perfil desse empreendedor? Não é uma pessoa que vai primeiro fazer um curso de nível superior em administração e depois ter uma ideia. É algo que surge assim, a pessoa é jovem. Qual é o perfil que você se baseou para fazer este guia? Olha, esse é até um perfil que está mudando um pouco, não é só aquele jovem na garagem com uma ideia brilhante que se junta com os amigos e vem com a ideia. O perfil tem se tornado um pouco mais sênior, um pouco mais de ex-executivos ou ex-empresários ou pessoas que tiveram outras experiências, né? Mas seja qual for o perfil, o problema maior é a falta de planejamento. Então, muitas vezes, realmente, a ideia ela entusiasma tanto o empreendedor que ele se preocupa em desenvolver a ideia, mas não se preocupa em desenvolver o que está em volta daquela ideia. Eu costumo dizer que aquele olhar para fora, olhar para a sociedade, tentar atender uma necessidade, atender a uma demanda que existe da sociedade, do mercado, é a primeira coisa em que o empreendedor pensa. Ele tenta encontrar uma solução para algum problema. Esse olhar ele é bem dado e ele acaba dedicando muito tempo a esse olhar. Agora, olhar para dentro, falar quem são os meus parceiros, com quem eu vou nessa empreitada, quem são os colaboradores que eu vou chamar para me ajudar, como eu vou regular essa situação, é muito menos dado. E pior, existe um outro olhar que também é para fora, que é muito pouco dado, que é olhar para o marco regulatório, entender quais são as regras que se aplicam à minha startup. A minha ideia, ela é disruptiva, e sendo disruptiva, existe uma legislação que se aplica a ela, ou por analogia eu vou ter que ir lá procurar alguma legislação que vai se aplicar a ela, se não for agora, futuramente. Esse cuidado tem que ser tomado porque o sucesso do negócio pode estar atrelado a esses dois outros tipos de olhar. Olhar para dentro da sociedade e regular aquela situação que existe inicialmente, que vai evoluir, e olhar para fora, olhar para o poder público, entender como que as leis vão se aplicar àquela ideia. Esses cuidados são fundamentais para que a startup atravesse o chamado Vale da Morte, que é tão difícil até atingir o sucesso da prestação de serviço? Sim, na verdade, esse Vale da Morte é aquele período muito difícil entre ter uma ideia e essa ideia se tornar viável comercialmente. Nessa fase, você precisa de investimento. E muitas vezes o investidor, ele não quer colocar o seu dinheiro nesse tipo de startup, né? Ao contrário, normalmente o investidor, se a gente pegar principalmente os fundos de venture capital, por exemplo, eles vão procurar startups mais estruturadas, startups que já têm um produto viável. Então aí eu acho que entra uma questão muito importante, que é a questão do papel do Estado. O Estado, nessa hora, ele tem o papel de pegar algumas soluções que estão nessas startups, pegar algumas ideias inovadoras, algumas tecnologias disruptivas e garantir que elas atravessem esse Vale da Morte, garantir que elas cheguem até o outro lado, porque soluções para grandes problemas que nós enfrentamos podem estar em startups com essas características, né? De repente, uma energia renovável diferente ou aperfeiçoamento de uma energia renovável existente, que pode estar numa startup, muitas vezes um negócio de alto impacto, que queira desenvolver uma tecnologia desse tipo, ele não se desenvolve porque não tem o apoio necessário da iniciativa privada, nem do Estado, que não tem esse foco na inovação. Muitas vezes não há uma legislação e o Estado, órgãos reguladores, criam a legislação em função do sucesso de uma startup, não é? Todo negócio disruptivo tem que estar atento
porque é muito provável que, em algum momento, o regulador queira, de alguma forma, criar alguma regra que se aplique àquele negócio, né? Temos exemplo recente do Uber. O Uber, semana passada, que teve aí a sua licença para operar cassada pelo governo da cidade de Londres. Então, vocês vejam, uma startup que chegou numa cidade como Londres, uma cidade que, diga-se de passagem, tem uma característica muito peculiar. Londres, os taxistas de Londres, para poderem aceder a essa posição de taxistas em Londres, eles passavam por um exame que era conhecido em Londres como the knowledge, ou conhecimento, de tão importante que era saber como funcionam, né? De entender as ruas daquela cidade, de entender como se transportar por aquela cidade. Pois bem, aí você vem com um smartphone, que tem acesso à internet, tem GPS, e qualquer um de nós automaticamente tem acesso a um conhecimento muito maior, muito mais efetivo, muito mais garantido do que esse conhecimento dos taxistas de Londres. Então, é óbvio que esse tipo de negócio disruptivo vai causar resistência. Causou resistência lá, causou resistência em diversas cidades do mundo, e o resultado acabou sendo, nesse caso, algo que vai ser negociado certamente ainda, mas essa cassação da licença para operar. Então, você percebe que o empreendedor, na hora que ele tem uma ideia desse tipo, ele tem que olhar em volta, ele tem que ver quem eu vou incomodar, né? Quem são meus concorrentes e, pior, né? Como que, de alguma forma, esses concorrentes podem incomodar o poder público e procurar criar legislações que vão me afetar. Foi o que aconteceu lá e pode acontecer em diversos outros casos. Eduardo, o escritório também precisou ter uma postura disruptiva ao mudar um pouco as regras de cobrança e de atendimento para poder aceitar os casos dessas startups, que têm um faturamento, claro, diferente de empresas mais tradicionais, né? Sem dúvida, eu acho que a mesma compreensão que a gente pede que o Estado tenha com os negócios inovadores, que os fundos de venture capital tenham com os negócios inovadores, essa atenção, essa vontade de fazer com que eles prosperem, também tem que existir com os prestadores de serviço. Então a gente realmente se preocupa em ser parceiros dessas empresas, em procurar soluções, em procurar prestar serviço de uma forma adequada a cada um deles. O que trouxe para cá os primeiros clientes vindos de startups? Eu acredito que já faz algum tempo que esse é um movimento que vem crescendo bastante, né? E essa consciência, infelizmente, de que os aspectos jurídicos são importantes, e a cartilha, né, o nosso guia, fala de aspectos jurídicos, ela vem tarde demais normalmente. Então, os primeiros clientes, eles acabam vindo por problemas, porque um sócio se desentendeu com o outro, porque teve alguma dificuldade na captação de investimento, não atendia aos requisitos, por exemplo, da due diligence que foi feita. É engraçado ver que é um problema que lá na frente, quando ele se torna muito maior e que muita gente não se preocupa em prevenir isso de uma forma mais proativa, né, de procurar um escritório para se estruturar melhor. Então, acho que começou com as startups que tinham problemas, vamos dizer assim, e hoje, cada vez mais, a gente nota uma necessidade de atender startups que estão com essa preocupação de se estruturarem melhor. Você falou do Estado, né? A importância do apoio do Estado. Como é que você avalia como o governo encara startups? Governos locais, nível federal também? Eu acho que o Estado ele ainda não percebeu algo muito importante, que a inovação hoje é uma tendência inexorável, é onde está a fonte de crescimento. As startups, as empresas empreendedoras, são as responsáveis hoje pelo crescimento, né, em muitos lugares. Então, apostar nessas empresas, fornecer as condições para que elas prosperem, é garantir a prosperidade da sociedade também. Fora a solução para inúmeros problemas que existem, que virão, talvez, dessas empresas, né? Eu acho que aí é outro ponto que tem que ser enfatizado. Eduardo, você concorda numa segunda parte dessa entrevista? A gente pode falar muito mais sobre a cartilha e como obter este guia gratuitamente pela internet, ok? Claro, vamos em frente. Luciane Miranda para a Ducascop TV.